Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46. Hoje nós vamos falar de pérolas. E a pérola mais preciosa que nós temos no reino de Deus somos nós, eu e você. A palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou. Será que somos capazes de transformar a nossa dor em algo maravilhoso? É possível, amados, transcender o momento de aflição para gerar um milagre? Será que em meio à aflição, em meio às dores, nós conseguimos gerar um milagre? Uma mãe que ela tem um decreto de um filho que está morto, mas ela vai e fala para o Espírito Santo, ela conversa com o Senhor, e ali ela volta para aquele leito de hospital, e ela vê que o filho dela tem uma nova chance, uma nova esperança. Uma família que, em meio à dor, consegue se amar, consegue se perdoar. E em meio à dor, assim como as pérolas, eu não sabia, essa palavra ela falou muito ao meu coração essa semana, de quinta-feira para cá. E eu não tinha assim, eu sempre gostei, eu acho pérola a coisa mais magnífica que existe. Mas eu não sabia, talvez alguém aqui soubesse, eu não, como é que é gerada uma pérola. E aí eu fui pesquisar, fui ver, e descobri o seguinte: que em 35 milhões de ostras, apenas 20 pérolas são encontradas. E destas, apenas 3 têm qualidade de pérola preciosa. Imagine você quando a Bíblia diz que você é preciosa. Você é pérola preciosa de valor imensurável para o Senhor. É maravilhoso isso, amados. Eu fui pesquisar o colar de pérola mais caro do mundo. Custou, em 2011, num leilão, 11 milhões de dólares. E nós valemos muito mais do que 11 milhões de dólares. Nós fomos comprados por um preço muito grande. Uma ostra que não foi feita, que não foi ferida, ela não produz pérolas. Pérolas são produtos de dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra. Como um parasita ou grão de areia, na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra as células do nácar, começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas de mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. O resultado, uma linda pérola. Cada vez que uma ostra ela é ferida, ali ela vai, a própria ostra ela vai ali, nesse nácar, ela vai produzindo camadas e mais camadas e mais camadas para proteger aquele grão. E ali, naquela proteção, ela sai ali uma pedra preciosa, de valor imensurável. E essa pérola somos nós. Muitas vezes nós somos feridos, muitas vezes nós somos atacados, como tem sido, né? A igreja do Senhor, porque tem tentado parar a igreja, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor em cada um dos nossos lares. E quando nós somos atacados, que nós somos feridos, muitas vezes, né, como o bispo estava falando, às vezes a nossa tendência com o nosso psicológico humano, com o nosso emocional, é nos desfalecermos. E ao invés disso, nós precisamos fazer como as ostras, criar camadas de amor, camadas de perdão, de fé, de esperança. Essas camadas é que nos fortalece, é que vai gerar em nós, em mim e em você, pérolas de valor imensurável. Muitas vezes nós estamos no nosso dia de angústia. Eu tive o meu dia de angústia, de medo. Eu estava até falando ontem com a bispa, né? Semana passada eu fiquei muito assim. Eu tenho uma imunidade muito baixa. Eu faço parte do grupo de risco, mas nem por isso
Eu deixo de vir ao culto, eu só vim mesmo quando eu não estou bem. Não, até falei para a Rose esse dia, Rose, mas vem. Eu falei, não por mim. Porque às vezes eu estou gripada. Aí o que acontece? Pelo outro, preocupando pelo outro. Mas eu sentia, eu tive uma falta de ar tremenda. Eu já tinha feito um teste, tinha dado negativo, glória a Deus. E eu senti uma falta de ar tremenda. Mas foi o medo. E aí no domingo eu cheguei, pedi oração bispo. E foi assim, sabe? Como a oração, ela surge em nós, faz surtir o milagre. E nós precisamos estar nesse processo, no processo de meio à dor, um milagre ser gerado. Com o número crescente de depressão, encaminha-se o número de suicídio. Eu vi uma pesquisa essa semana que Porto Seguro, o número de suicidas está maior do que o número de mortes por Covid-19. E realmente nós precisamos nos preocupar uns com os outros, com palavras que geram vida. Nós estamos nos nossos lares, não para ficar assistindo Netflix o tempo todo. Não para ficar de bobeira. O pastor Pablo um dia pregou até, falou sobre isso aqui. Nós precisamos estar nos enchendo com a palavra. Quando na ostra existe esse processo de estar sendo gerado camadas e camadas e camadas, em nós essas camadas elas vão ser geradas através de quê? Da leitura da palavra. Através do nosso alimento diário, que é a palavra do Senhor. Daquilo que a gente tem buscado, o milagre só é gerado através das feridas. Assim como as mais preciosas pérolas são geradas através da ferida, quando elas são feridas, assim somos nós. Nosso milagre ele veio através de muitas situações. Se você já se sentiu ferido pela palavra rude de alguém, já foi acusado de ter dito coisas, enfim, nós precisamos gerar dentro de nós essas camadas de amor. Muitas vezes, amados, nós estamos passando por situações que nós mesmos causamos. Quando o filho pródigo ele chegou ali, que ele foi falar com o pai, ele sabe que tudo que ele passou foi fruto de uma escolha. Uma escolha errada, mas foi fruto de uma escolha. Mas Deus ele é muito misericordioso. O amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem por mim me constrange desse amor maravilhoso. Porque quando o filho pródigo, ele viu naquela situação, ele se viu ali comendo, né? A comida dos porcos, ele voltou para a casa do pai. E ele disse para o pai, perdoa-me, assim somos nós precisamos voltar à nossa essência, ao nosso chamado. Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje é para entendermos que há um cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender esse propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Quais são as camadas que eu preciso estar gerando? Quais são essas camadas que eu preciso estar cuidando? Para que se cumpra o propósito de Deus. Não seja como os muitos que em momento de dor cultivam ódio, ressentimento, as mágoas, tristezas, lamentações. Transceda, não se permita ficar ofendido. A dor que vem dos ataques, a dor que vem daqueles que têm ferido, das situações que têm sido geradas, das situações que têm sido, neste momento, contra nós, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Se a gente for ver lá em Daniel, Deus escolhe governante. Eu gosto muito do texto, do Salmo que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus permite para que o seu povo escolha os seus governantes. E o povo, por muitos anos, tem feito escolhas erradas. Essa é uma realidade. Mas nós podemos mudar, através das nossas orações. Nós fomos por muito tempo feridos, assim como as ostras. E nós precisamos criar essas camadas de entendimento, de sabedoria, de fé. No momento em que nós nos colocamos, no nosso dia da angústia, que nós nos prostramos diante de Deus, que nós nos dobramos diante do Senhor, que nós nos ajoelhamos, que clamamos, que temos, né, aquele nosso encontro com Deus. Dali surge, amados, pedras preciosas, pérolas maravilhosas.
Muitas vezes as pedras que aparecem no nosso caminho, elas servem, assim como a pedra que ajudou Davi a derrotar o gigante. A pedra que apareceu no caminho ali de Lázaro, quando ela foi removida, ela trouxe ressurreição para Lázaro. E a pedra que ela serviu de travesseiro, esqueci o nome, que é meio complicadinho, esqueci o nome. Isso, ela serviu de travesseiro. Então existem pedras na nossa vida que elas precisam ser removidas por um propósito. E nós estamos aqui como pérolas. Nós valemos muito mais do que 11 milhões de dólares. Valemos muito mais. O Senhor diz que a palavra dele que nós somos pedras preciosas. O nosso valor, o meu valor e o seu valor, ele é imensurável, ele é incalculável. Jesus, ele foi ferido, foi apedrejado. Mas ele não ficou pregado no madeiro. Ele ressuscitou. Ele trouxe vida. E nessa manhã, nesse dia, ele está trazendo vida, está trazendo esperança. Ele está tirando dos nossos corações todo medo. Ele está dizendo, ó, chega, o dia da sua angústia findou. Eis que eu sou contigo. Amados, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo que nós estamos vivendo hoje é para nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nos achegarmos a Deus. O propósito de Deus sou eu, é você. É o amor que Ele tem pela sua criação. É o amor que Ele tem por nós. Hoje nós vimos que o valor... Você pode ter mansões, você pode ter empresas, você pode ter o melhor carro, a melhor Ferrari. E ela hoje está servindo de quê? Estamos todos enclausurados dentro de casa, com os medos, com os anseios, com as angústias. Quem tinha um sapato mais caro, a bolsa mais cara, hoje não está servindo para sair. E muitos ainda não entenderam o propósito que Deus tem. Muitos ainda não entenderam que o plano de Deus para a nossa vida é salvação, é cura, é libertação, é restauração. Um lar para ser amado, ele não precisa estar à beira de uma praia, ser a melhor casa, ele precisa ter amor. A nossa igreja é o nosso lar. Aonde nós estamos, nós geramos no nosso lar. Muitas casas, muitas mansões estão cheias de conforto, mas não tem amor. E no meio desse conforto tem solidão, discórdia, intrigas. E muitas vezes tem casebres que tem muito amor, tem muita união, tem muito cuidado. E às vezes nós queremos sair dos nossos lares, porque estamos insatisfeitos, assim como o filho pródigo saiu. Mas nós temos que entender que o processo, ele começa através do perdão. Através da gente olhar e de falar, ó Senhor, eu estou aqui, me perdoa, errei. A palavra diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele tem dado 1, 2, 3 milhões de chances para cada um de nós. E o propósito de Deus é que todo homem conheça a salvação. Que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus. Queridos, muitas vezes nós julgamos as pessoas, que não cabe a nós julgar ninguém, mas muitas vezes nós temos julgado, talvez pela aparência. Quantas vezes nos propomos a conversar com os moradores de rua? Cada um tem uma história. Cada um tem uma situação. Cada um tem uma família. Sabe, eu sempre falo que o homem ele tem direito, o ser humano ele tem direito a várias chances, a vários recomeços, não importa. Mas todos nós temos direito a recomeços. E quando a gente vê a história daquele senhor que encontrou a sua família, que coisa linda. Até ontem falei para o bispo, o bispo parece criança quando ganha um doce. Do cuidado, do carinho que ele tem tratado, sabe, as pessoas, dessa maneira, esse trabalho com os moradores de rua. Então nós precisamos amar mais. Por mais que muitas vezes nós somos feridos, assim como as ostras, nós precisamos criar essas camadas de amor. Coríntios diz que se a gente não tiver amor, nada serve. E o verdadeiro amor é Jesus Cristo. E eu convido a você, nesta manhã, nesta hora, a curvar a sua cabeça, a se prostrar diante do Senhor, voltar a esse primeiro amor, a você que está em casa, a dobrar os seus joelhos, se preciso for,
a dizer, Pai, eu estou aqui, eu quero um recomeço, eu quero uma nova chance. Eu preciso desse recomeço, eu preciso dessa chance. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor amado, diante da Tua presença, ó Pai. Nesta manhã, neste dia, ó Deus querido, e te pedimos e te clamamos, ó Deus, por um recomeço, Pai. Que nós viemos nesta manhã recomeçar, Senhor. Assim, ó Deus querido, como as ostras que são feridas. Ó Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos corações. Que nesta manhã seja liberado perdão, seja liberado, ó Deus querido, amor. Que nós venhamos produzir camadas de amor, Senhor. Para que venhamos, ó Deus querido, a demonstrar as pérolas, Senhor, que há dentro de nós, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Deus querido, porque Tu és um Deus fiel. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos. Leva, ó Deus querido, vida, cura, restauração, estrutura, Deus querido, a cada pessoa nesta manhã, neste dia, Pai, em nome de Jesus.